it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque velho é seu PC. E hoje, mais uma vez, casa cheia e com um convidado mais do que ilustre. Então, tô aqui com vocês falando Ricardo Pinheiro, João Cláudio Fidelis, Sander Souza, César Cardoso e Moacir Alves. Moacir Alves, nosso amigo, que além de colecionador é o homem, o mito por trás da campanha do Jogo Justo. Também conhecido como PC já Ou Fidebo. Grande figura, um grande amigo nosso, que é colecionador, e a gente chamou aqui para o primeiro episódio que nós vamos fazer uma entrevista. Esperamos que esse seja a primeira de muitas. Nada melhor do que gravarmos com uma pessoa que a gente conhece, um colecionador de micros e videogames, para falar sobre esse hobby de coleção, do trabalho, de juntar e contar um pouco de histórias sobre coleções, porque muita gente acha por aí, alguns dos nossos ouvintes não sabem, mas também a motivação de falar de retrocomputação é porque alguns de nós têm uma pequena coleção, né? Eu, talvez de todos, eu tenho a menor. Não, o Sander agora me ganhou porque ele só tem um item. Eu tenho... Não, ele tem dois. Sim, o Sander tem dois itens, eu tenho três. O César... Eu tenho também dois. Ah, também tem dois? É, o João... Ah, não, eu tenho dois aqui, mas os dois ou três que eu não trouxe pra cá. Ah, então você tem, podemos dizer assim, 5. Tem três, eu ainda tenho um telejogo. O Sander tem um telejogo. O João tem uma quantidade maior, mas o Moacir ganha de nós todos, come as nossas coleções todas com farinha. Junta nós quatro, não dá nem metade dele. Metade tá sendo gentil, não dá um décimo. Então, Moacir, é um prazer inenarrável, uma satisfação desgraçada, um prazer miserável tê-la aqui conosco. Tá gravando aqui com a gente. Fala um pouco de você, fala como é que foi a ideia da coleção, fofoca um pouco aí, tricota um pouco aí. Oh, yeah! Gostei da frase, velho é seu PC. Gostei. Bom, na verdade, a minha vontade de games toda começou com colecionismo, né? E quem foi o propulsor disso realmente foi, antes mesmo do PC Engine, né? Pelo Nick PC Engine, foi o MSX, que nós tantos amamos, né? Nosso Double Winner, né? Que é o MSX, né? Aí o que acontece? Eu comecei essa coleção, comecei a ter prazer em colecionar, né? E daí surgiu aquela vontade doida de, assim, poxa, na minha época eu jogava MSX e não podia ter tudo. Agora que eu tenho condições, vamos lá. E comecei a colecionar. E você tem, hoje em dia, você tem uma noção, pode dizer pra gente assim, quantos itens, digamos, de micros e videogames você tem na sua coleção? Não, já adotamos. Olha, que você não tem. Eu não conto os... eu tenho uma média assim, mais ou menos. Eu não conto os portáteis. Então, assim, de aparelhos mesmo eu tenho uns 120, mais ou menos, diferentes. E de portáteis devo ter mais uns 20 e pouco. Mais ou Só menos. um minuto que eu estou pegando, o Ricardo tá quase ganhando. Tô caindo no chão. 120? Haja coração! Pois é, e de modelos diferenciados, né? Assim, eu nunca tenho o mesmo modelo. E eu não conto, por exemplo, se eu tenho, um MSX da mesma marca, ou seja, se eu tenho dois Plus, eu não conto como dois, eu conto como um só. Entendeu? Eu não fico contando os repetidos que eu tenho. Então, assim, são 120 aparelhos diferenciados totalmente. Então, essa aí é mais ou menos a minha média. Ai, caramba! De jogos, quando eu cheguei a uns 3 mil, eu parei de contar porque não tinha mais. Nossa! Oh my god! Mas é o seguinte, uma das coisas que certamente mais não tem dúvida para quem não conhece muitos colecionadores, é a parte da manutenção dos equipamentos. Como é que você mantém os equipamentos? Como tem os equipamentos em bom estado? Como é que você faz? Você liga eles de vez em quando para ver se está ok? Ou você faz que nem o Batman, que contrata um mecânico que é levado só pra Batcaverna pra consertar o Batmóvel. O mecânico do Batman é o Gordon, né?
Eu, infelizmente, não tenho nenhum mecânico, não. Na verdade, como mantenho eles hoje, é tudo encaixotado. Não tenho condições, assim, porque eu casei, aí estou mudando no apartamento e é impossível ter como colocar todos os equipamentos aqui. Aí eu fiz, encaixotei tudo e deixei na casa da mama, né? Infelizmente. A manutenção hoje lá, tenho zero. Eu não tenho, mas assim, sempre quando eu vou lá dar uma olhadinha, pego algum ou outro que eu quero jogar e trago pra cá, mas assim, é bem mais precário hoje, assim. Antigamente não, quando eu tinha um quarto só pra isso, aí eu guardava, ligava um de vez em quando, mas hoje já não tenho mais condições de fazer isso, infelizmente. A manutenção que eu estou tendo hoje é deixar guardado, encaixotado na casa da minha mãe. Você na casa da tua mãe vai ter aqui, uns 2, 3 cômodos, né? É mais ou menos isso. A dica que eu tenho pra você é o seguinte, cara, se livra da mulher. Você vai ter mais espaço pra guardar as coisas. Mas não, não pode não, cara, isso não pode. A esposa do Moacir, a Lúcia, é um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa. Cláudia, minha esposa, gosta muito dela. Quiser, a Cláudia manda um abraço pra Lúcia. Pode deixar que eu repasso pra ela, sim. A outra ideia também é você vai começar a fazer doações. Nós temos 3 Fudebas aqui que aceitariam tranquilamente. Cara, eu não tenho muito mais espaço hoje em dia também, não. Então só são 2. Moacir, todos os consoles e micros funcionam, ou você já perdeu um pouco esse controle, ou você já pegou alguns itens que não estavam funcionando, itens assim muito raros, tipo, um dia eu conserto ele, acabando consertando, ou então acabaram dando defeito no passar do tempo. Não, todos funcionam, todos são testados, eu viro e mexo quando eu vou lá, eu testo, dou uma olhada pra ver como é que tá. Assim, sempre que eu vou mexendo neles assim, eu vou dar uma testadinha assim, mas todos estão nota 10. Se não funciona, eu não tenho, eu não fico com ele, entendeu? No máximo que eu tenho é pra repor peça, mas mesmo assim tá difícil, eu não fico mais percebendo se, vou ficar vendo, mas todos sim, com certeza funcionam. É a coisa, não adianta você ter o aparelho sem funcionar, né? Com certeza, então o seu mote é comprar os aparelhos funcionando. Sim, e em melhor estado possível, completos, ou seja, caixa manual, tem que estar tudo bonitinho. Então, assim, o que eu fiz muito tempo, assim, pelo menos uns 5 anos, eu fui refinando ela. Ou seja, eu pegava um aparelho que não estava completo, aí eu trocava por um completo. Ou comprava um completo e vendia incompleto. E assim eu fui fazendo. Você disse que todos os seus equipamentos estão funcionando, e se não estiverem funcionando, você no máximo mantém para repor peça. Isso, exatamente. Uma outra dúvida também. Você teve que recorrer a... Quer dizer, eu imagino que certamente sim, mas você tem a porcentagem de micros que você teve que trazer do exterior, ou você conseguiu muita coisa dentro do Brasil? De micros? Posso dizer pra você que micros e consoles, né? Coleção inteira. 95% fora. Nossa! Pra você aqui, esquece aqui, porque pouquíssimos são os que estão em boa qualidade, que estão em bom estado. Geralmente o brasileiro ele não tem muito amor às coisas antigas. Então o que acontece? O brasileiro é tudo muito deteriorado, infelizmente pouquíssimos mesmo são os que ficavam bacanas, né? Então, infelizmente, tive que buscar tudo de fora. Assim, pra você ter uma ideia, coisas japonesas, sim. Tem, por exemplo, o Contra do MSX, que foi um dos primeiros itens que eu comprei, parecia que tinha saído da loja, de tão bom estado assim que tava. Isso eu tô falando de um jogo de 85. Caixa, manual, tudo bonitinho. Então, quer dizer, fantástico, assim, ver como os japoneses cuidam das coisas dele. E o brasileiro não tem muito esse cuidado. Então, qualquer coisa que você pega é bem deteriorado, bem estragado. Já de fora, nossa senhora, tinha, por exemplo, o Atari Jaguar, que eu comprei, que veio lacrado. Isso, um aparelho que tá há 10 anos sem fabricar. Imagina, né? E no Brasil, quando você encontra itens que não são tão raros, até em bom estado, mas os caras estão cobrando um preço irreal, né? Não é incomum você entrar no Mercado Livre e encontrar gente vendendo MSX Expert DD Plus, vendendo por ouvir esses dias a 600 reais. Só porque tava com impressora com monitor fósforo verde da Gradiente. Eu encontrei esses dias, eu tava atrás monitor esse, que teve um encontro recente nosso, que o cara tá vendendo lote, vários monitores, cada um por 40, 30 reais. É muito surreal essas coisas assim. Então, ou as pessoas supervalorizam, né, o produto, ou acabam deteriorando. É 880. Então, o que acontece, pelo menos comigo, é assim, se a pessoa busca de fora, geralmente é uma opção que ele tem de achar um aparelho em bom estado e preço bem menor, né? Aqui, infelizmente, nós não temos essa cultura.
quando o cara tem, ele acaba super inflacionando. É triste, mas é a realidade. Você, então, partindo dessa lógica, você não tem muito dos clones nacionais dos computadores clássicos, você não tem muitos TKs, muitos CPU. Eu tenho sim, eu tenho 3 TKs, CPU eu acho que só tem um, mas eu tenho poucos mesmo. A minha maior parte, por exemplo, MSX 2 Plus, acho que eu tenho 5 completos na caixa. Aí os 5. Oi? Mas foi uma questão de foco ou por esse problema que você falou de dificuldade de achar os aparelhos em bom estado? MSX em especial é porque eu gosto do sistema mesmo. Então, assim, eu tenho porque eu quero. Então, quando eu vi um MSX 2 Plus bom, eu comprava. E tem vários modelos. Tem MSX 2 Plus o Hitbit, tenho da Panasonic, tenho da Iowa. Então, assim, esses que eu via que era de modelo diferente, eu acabava comprando. Mas, por exemplo, assim, pra coleção, eu só falo que tenho um. Mas só de MSX 2 Plus, por exemplo, eu tenho 5. Turbo R, eu tenho 3. MSX 2.0, acho que eu tenho 6. Então, assim, esse do MSX específico é o que eu sempre quis ter bastante. Então, eu comprava bastante. Só uma coisinha a fazer. O Sander acho que não percebeu. O Sander, ele tem 3 Turbo R. Minha Nossa Senhora! Bem, eu tô atrás de um há mais ou menos uns 2 anos. Eu não consigo um, né? Você tem 3, isso é covardia. Ô, choro! Eu tenho um Turbo R transformado, que é aquele que eles aumentam o mapa, né? Tem o Turbo R puro e tem aquele último Turbo R lá, que era o mais ferradão lá. É o GT. Isso, GT. Bom, se você comprou o MSX no chip? Mas eu não comprei. Na verdade, quando o Onachip saiu, primeiro que eu achei muito caro, eu achei que pelo que eles fazem, o preço dele é muito inflacionado, né? De certa forma, eu deixei de lado um pouco do colecionismo quando eu comecei o movimento de jogo justo, né? Quando eu comecei o jogo justo, eu parei assim, dei uma boa brecada no colecionismo. Primeiro porque não tem espaço. Segundo porque o projeto é mais importante, né? Então eu deixei isso de lado. Mas qual foi o mais difícil de conseguir de toda a sua coleção? Aquele que depois que você chegou, abriu o capítulo e você deu aquela respirada funda e disse, consegui. Sai gritando, Adrian! Olha, eu acho que foram 2. Foi um X68000, meu primeiro, né? Porque eu tenho 3. Eu tenho 3 do cinza. Tem o preto, que é o Pro, e tem o outro que é o X também. Cada um deles eu tenho pelo menos 2. Opa! Que beleza! Mas o primeiro, o 68.000, foi o que eu falei, putz, era uma coisa que eu tinha sonho de ter, assim. Ele tem um problema, o monitor dele é muito grande, ele é um monitor muito pesado, então encarece muito o envio pelo correio. Tem a coisa de quebrar, por exemplo, eu comprei 2 68.000 com meu monitor quebrado, e não tem solução. Aí o que acontece? Você acaba, eu falei, putz, aí quando eu vi que veio um equipo intacto, bonitinho, eu falei, putz, fiquei todo feliz, né? E o outro ele é o PC Engine LT, que esse LT foram feitos apenas 2.000 unidades, isso lá em 80 e lá é bolinha, 89 se não me engano, e dessas 2.000 unidades eu sou felizardo de ter uma, né? Então, já viu, né? Mas não é o mais raro não, o item mais raro. O item mais raro da minha coleção é o Safiri do PC Engine, que é um jogo que foi feito em 8 unidades, vendido numa feira e que não tem mais. Então esse é o mais raro. E também foi, acho que eu paguei nesse CD R$1.800 na época. Eu lembro. E foi assim, mas não foi difícil. Difícil foi o LT, por exemplo, que eu fiquei 4 anos pra conseguir, não 3 anos pra conseguir um. Repete isso foi bem difícil. Pra gente enfatizar bem, até com filtro. Quantas unidades foram feitas do Safiri? O Safiri foram 800 unidades, vendidas numa feira, a Tokyo Game Show, que a história dele é muito interessante. O Safiri começou a ser vendido na feira, certo? Aí quando terminou a feira, eles anunciaram, pessoal, quem comprou esse jogo aqui, um felizardo, porque nós não vamos mais fabricar esse jogo, o PC Engine está fechando as portas, que a gente vai passar agora pro seu sucessor, que é o PC FX. Aí quem ficou com esse jogo foi utilizado. Cancelamento em primeira mão. O Safira é um jogaço. Se não é o melhor jogo de nave do PC Engine, tá entre os melhores que você eu conheço, muito bom. Aí vamos falar de coisa um pouquinho mais antiga. Há muito tempo atrás, quando eu comecei nessa vida de videogames, computadores e afins, obviamente meu primeiro videogame foi o telejogo. Acima dele eu tive logo um Atari, e um Atari eu tinha um aparelho na minha infância que era, cara, não foi muito popular, foi criado por um brasileiro e me salvou muita fita porque eu era pobrinho, né? Eu não tinha dinheiro pra comprar cartuchinho, sabe como é que é? Reserva de mercado, posta, pai funcionário público. Então, funcionário público, eu ganhei essa porcaria num campeonato de Sequest. Eu tinha 6, 7 anos de idade, eu fui o melhor jogador de Sequest do campeonato e ganhei diretamente do desenvolvedor do aparelho, que era um aparelho chamado Cop Game. O Cop Game era um aparelhinho que você enfiava o cartucho nele, copiava os dados do cartucho por uma fita cassete e você tinha um cartucho que ele chamava de sapo, que era uma memóriazinha
regravável, o qual você enfiava o Cop Game sobre esse cartucho, ligava na fita, passava os dados da fita de gravador para esse cartucho e jogava o jogo que você tinha copiado. Você, por acaso, tem um desse, moça? Eu vou te deixar isso. Na verdade, isso não se chama Cop Game. Isso aí tem outro nome. E isso era muito comum nos Estados Unidos. Inclusive eu fiz uma palestra uma vez e eu falei justamente sobre esse aparelho. Eu não lembro o nome dele aqui, que era justamente, não sei se era a Magic Atari, alguma coisa assim, mas eu tenho esse aparelho sim, que você coloca a fita cassete e grava ele na fita cassete. É horrível, é tão ruim quanto o Datacorder do Mesh. Estendendo a pergunta, tirando micros e consoles, dos acessórios, qual o acessório mais bizarro que você tem? Acessório bizarro? Aquele que a gente só acredita que existiu porque, tipo, você tem a foto daquilo. Você só acredita que existiu porque você tem um daquilo na sua mão. Olha, eu posso dizer uma coisa pra você. Tem não é nem um acessório também, é um videogame que parece um acessório que é chamado R-Zone, que é um óculos com uma telinha só e que você joga com ele olhando pra uma telinha. É a coisa mais horrível na face da Terra. Se vocês colocarem na internet, aí vocês vão colocar R-Zone. Era um aparelho que era um videogame também, com um cartucho, inclusive tinha até Mortal Kombat. Era coisa assim, mais tosca da face da Terra. Cara, você puxa onde, né? E era assim, era horrível aquilo. Eu nem lembro o nome daquele dos jogos que tinha, mas eu lembro que era R-Zone o nome. Era uma empresa que também fez portátil. A Tiger, lembrei, Tiger.com. Era horrível, assim. Se você procurar foto desse negócio, cara, é um negócio que você coloca na testa e tem uma sobressalência, aí tem uma lente. E só pega um olho. E essa sobressalência, um olho, é justamente onde você vê a tela do jogo. Tem um cartucho ali que é o detalhe. Meu Deus! O engraçado é que tem um controle, esse controle genérico. E eu lembrei o nome do negócio do Atari, chamava-se Supercharger. Supercharger, exatamente, isso aí. Exatamente, então isso aí ele falou que é um protótipo, então ele mentiu. Isso era comercializado, inclusive nos Estados Unidos, e o Supercharger, ele praticamente foi um dos primeiros copiadores mesmo de cartucho, a pirataria na cara dura, né? Isso aí. Depois vários videogames tiveram isso. Eu tive um Super Nintendo que tinha um cartucho muito similar, mas ele gravava em vez de fita cassete, graças a Deus, era em disquete de 3,5 polegadas. 3,5 polegadas. Eu tive isso. Aí já é vocês falando mais de bom. Vocês querem uma coisa interessante só sobre esse Supercharger? Ele teve o primeiro RPG do mundo, foi nele. Uau! Nossa! Uau! Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Exatamente, e ninguém sabe disso. Quer dizer, ninguém sabe, poucas pessoas sabem, né? Na verdade, o nome do jogo RPG chama-se Dragon Stomper. Ele foi feito exclusivamente para Supercharger e ele vinha com um livro, era um negócio assim lindíssimo. E ele é considerado pela revista Forbes um dos melhores títulos da história do videogame até hoje. Sim, ele foi publicado em 82, cara. Era de uma empresa, eu tive esse treco daí. Você falou, eu lembrei logo do nome. Era uma empresa, Star alguma coisa. Exatamente. Isso aí, eu tinha isso. Starpat é o nome da empresa. O nome da empresa era Starpat. E a revista acredito que ele era um RPG, então ele precisava de uma revista, né? Era da Arcadia. Era um negócio assim, arcaico demais. Isso aí, Arcadia, achei aqui na Wikipedia. Tô imaginando como é que se joga essa doideira. O único verdadeiro RPG para Atari 2600. Exatamente. Ele foi um dos primeiros. O primeiro comercial mesmo foi pro Intellivision, que era Advanced Dungeons and Dragons. Uau, já com a franquia da TSR? Exatamente. E teve dois. Inclusive eu tenho esses dois jogos originais lacrados comigo. Vale a fortuna essas porcaria. Ele foi o Advance, tinha o Advance Dungeons Dragons, que é o cartucho, né? E teve a sua continuação, que é o Advance Dungeons Dragons, se não me engano, Treasure of Tarmin, lembrei. Era assim, era o supra-sumo do supra-sumo, né? Ele foi lançado em 82, se não me engano, o primeiro, e o segundo em 83. Nossa. Já que você falou do Advance Dungeons Dragons, eu queria falar um jogo que todo mundo jogou e ninguém sabe. Você obviamente deve ter. A primeira adaptação do Lord of the Rings pra videogame foi no Odyssey, né? Em busca dos Anéis Perdidos. O Senhor dos Anéis, né, Cristiano? Todo mundo jogou um jogo do Senhor dos Anéis e não sabia. Exatamente. É bonito esse jogo, viu? Ele tem uma caixa grande. Bacana. Você tem esse jogo? Original. Não, esse eu não tenho, infelizmente. Mas, inclusive, tinha um amigo meu que ia me vender, só que quando ele ia me vender assim, porque antes ele faleceu, infelizmente. Oh my God.
God. Você tem aí uma gama grande de videogames e tá tudo na caixa direitinho. Você conseguiu notar alguma mudança na forma como os computadores eram encaixotados, ou então apareceu o artwork da caixa nos tempos? Você fez a pergunta de ouro. Se eu parei, você fez a pergunta de ouro. Eu choro quando eu pego caixinha do Is, do MSX, aquela coisa linda que vem um livro dentro. Na verdade, assim, hoje eu digo que todo jogo antigo, por exemplo, pelo menos MSX, era uma edição especial de hoje. Que hoje a edição especial, que é uma fortuna, na época do MSX era uma coisa normal. Vinha aquelas caixas lindas. Meu, quem não pega... Qual que é um? Eu não lembro que era um de golfe do MSX. Meu, que tá linda que é a caixa daquele negócio. A caixa é grande, vem com livro, vem com um monte de ensinamentos. É fantástico. Hoje em dia, a gente tem muito aquela coisa do consumismo, né? E o que eu percebo era o seguinte: primeiramente, você tinha verdadeiras obras de arte, que nesses jogos antigos, né? Você lembra um joguinho vai que nem o Aleste, a capinha do Aleste, era uma coisa linda. Agora o que acontece? Passaram pra depois pra o CD, é normal, que é aquela caixinha de CD, aí passaram pra aquela caixinha de DVD, agora nem tem isso mais, porque agora vai ser tudo online, né? Praticamente. Então o que você percebe? Existe aquela coisa de querer reduzir cada vez mais o custo e vender cada vez mais em massa, massificar a coisa. Então o que acontece, né? Tudo que tinha de grande qualidade hoje, para eles é um custo muito alto, eles não fazem. Então essa é a principal diferença que eu vejo hoje, né, nas questões do game, é isso. Você falou disso, me lembrou, por exemplo, a caixa do Shaq do MSX. Nossa. Que é a caixa desenhada por um mangaka famoso, pelo Kiyosami, né? Exato. E eu lembro de ter visto, e do pouquíssimo de quadrinhos que eu entendo de mangá que eu entendo, eu reconheci o traço dele na caixa, e realmente a caixa é muito bonita. Todo o trabalho de contratar alguém, um desenhista, na época, existe em ascensão, mas o cara faz um trabalho bonito, coisa que é bonito de se ver, de ter na estante, não é coisa pra se guardar no fundo do armário, é coisa pra se ter na estante lá, com disposição, que é bonito de ver, bonito de se ver, e valoriza o produto. Outra coisa que você falou, até muito interessante, por exemplo, você percebe que essa queda de qualidade tem praticamente em tudo. Hoje você pega o jogo do MSX, 200 KB, sei lá, 100 KB tinha aquilo, a trilha sonora era uma obra de arte. Eles conseguiam fazer a trilha sonora com aquela sonoridade tão bonita que hoje, com os aparelhos modernos, você não vê isso. Você tem sim, você tem uma música orquestrada, você tem uma qualidade de som muito melhor, mas você não tem aquela sonoridade, aquela coisa bacana que você tinha na trilha antigos. Meu, cara, até hoje sai a versão do Is, que é um jogo de quando? De 85? Pelo amor de Deus. Hoje, tô falando de ano passado, no final do ano passado, lançaram uma coletânea que tá lá no meio, lá, Is, versão orquestrada, Is, versão não sei o que. E hoje? Você não tem isso. E isso foi um dos objetivos, foi isso que a gente falou o podcast que sai no intervalo do Retro Computaria, que é o Retro Hits, que era pegar essas trilhas sonoras bonitas, bacanas, que a gente conhece, há muito tempo foram compostas. Claro, também a gente tem colocado coisas mais atuais, coisa projeto chiptune, mas também essas trilhas sonoras orquestradas para as pessoas ouvirem e conhecerem, né? Porque tem muita coisa bacana, muita coisa bonita que foi composta ao longo dos tempos. Há um tempo um pessoal de podcast falou comigo, vocês vão ter problema, porque vários podcasts têm problemas com o ECAD. Por conta de licença, por conta de música, a gente tá pagando pro ECAD, tem essa situação aí, a gente conhece podcasts mais famosos que foram apertados na justiça pelo ECAD, coisas do tipo. Eu até falei pra ele, pra um desses, eu falei, olha, mas que não vai ter ninguém pra reclamar. Se o ECAD vier reclamar com a gente tá usando trilha sonora, quase tudo que tá disponível na internet, trilha sonora de games que são em 20, 25 anos, por aí, ou então música completamente liberada, não tem problema. Não tem problema nenhum impedimento. E a ideia do Retro Hits é nos trazer isso. Por ocasião, ainda esse ano, tem um Retro Hits que é uma coisa mais atual, é o CD já uma coisa mais recente, mas também a trilha sonora é muito bem composta, eu gosto muito dela. Eu tenho o CD do Metal Gear Solid 1 no PlayStation, muito boa, muito bonita. Inclusive eu usava essa trilha sonora pra dar aula, eu botava de fundo na aula, e eu tive uma aluna que falava, quando tocava o Mantisheim, né, acho que a música número 10, ela falava, chegava pra mim e pedia, professor, pula essa faixa. Por quê, Jesus? Eu tô com medo. Tá me dando medo essa música. E outra coisa que é muito interessante, você coligar esses jogos antigos, você puxa tudo, né? Você puxa a qualidade da caixa, a qualidade do som, e assim, os jogos de hoje não tem nada de novo do que os jogos antigos. Se você pega o Metal Gear, você falou até bem do Metal Gear, é exatamente a mesma forma do MSX com gráfico melhorado. Oh, yeah. É mesmo, não tem nada de novo. Até o somzinho, quando o soldado vê aquela história complexa, envolvendo tudo, não é nada. Você pega os de hoje, não é nada mais que a história do antigo melhorado. Por isso que teve sucesso. Até o ponto de exclamação na cabeça do soldado continua tendo.
Exato. Aquele sistema intruder, né? Que é o sistema stealth, né? Que você tem que ficar mais escondido do que dando tiro que nem louco. E tudo isso é o quê? Nada mais nada menos que transpôs o jogo do MSX para um jogo atual. Qual a diferença do gráfico e do som moderno? Só isso. A forma do jogo é a mesma. Será que a gente pode dizer então que não há nada de novo debaixo do sol? Olha, eu diria pra você hoje, Ricardo, que a criatividade está em baixa. Assim, você não vê nada do criativo novo. Você vê que, assim, eles estão fazendo isso, inclusive eu tô falando pra filme, pra entender o remake do remake. Então, assim, por exemplo, ontem mesmo eu fui assistir com o meu esposo Thor. O que o Thor é lá? Nada mais do que um quadrinho. O cara pega a história do quadrinho, passa pro filme e bomba. Lá vem aquele sucesso. E assim é o que acontece nos games, né? Você pega até vamos pegar o supra-sumo, que é o God of War. O que ele é? Ele é uma junção de Prince of Persia, com aqueles efeitos, né? Ele é uma junção de um jogo de porrada, que é um Final Fight, com espada, que você pode jogar e vai, como é que fala? No Soul Calibur, ou seja, a inovação em si, ela não existe. O que existe é uma junção de coisas antigas divertidas. Mas você, pegando talvez o caso do Thor, já que a gente está no Thor, eu acho que o caso do Thor, uma das grandes coisas é justamente ser o quadrinho, depois de tanta barbaridade, foi feita com os mais diversos heróis, Marvel, DC, etc e tal. Isso aqui não é podcast de quadrinhos. Só um lembrete, um abraço pro pessoal do Como Pode, Matheus Kajima, Dico, Delfim, eu sou ouvinte do Como Pode, lá desempenho de quadrinhos. Mas eu quero que o Inferno tenha feito o filme da Electra, tá? E da Bolegar também. Mas enfim, você não acha que de certa maneira isso vai acabar, esse movimento vai acabar voltando também com os jogos? Ou seja, de trazer um pouco a essência desses clássicos, dessa história dos anos 80 pro Metal Gear ou o próprio Mortal Kombat mais novo, evoca os 3 primeiros. Você acha que de certa maneira isso vai acabar acontecendo também? Ou seja, trazer a essência de uma época em que os jogos tinham que ter gameplay, não bastavam ser bonitos? Meu amigo, na verdade eles estão tentando fazer isso toda hora. Se você pega o Mortal Kombat, digamos que a coisa mais recente deles. Se você pega a série Prince of Persia, se você pega Metal Gear, é isso que eles querem trazer, um gameplay. E até agora, com esses jogos arcades fazendo grande sucesso, esses jogos arcades que eu tô falando sendo vendidos nas redes sociais online do Xbox e do PlayStation, é justamente isso, filho. Tipo, que mais é os clássicos, né? Já é R-Type clássico que você vê hoje. Interessa por quê? Porque hoje em dia não tem, é tudo igual, assim, é mais do mesmo, né? Então, assim, o que te impressiona hoje? O gráfico, quanto mais bonito você tem você fica impressionado e só o gameplay não muda muito. Fora que hoje, assim, isso aí, já que nós somos da velha guarda, todos aqui vão concordar plenamente com o que eu tô falando. Por exemplo, você pega um jogo de MSX e vai tentar acabar o jogo de MSX. Cara, você vai quebrar a cabeça, o negócio, você vai ficar louco de raiva e você não vai terminar. Agora, pega um jogo de hoje em dia, 3, 4 dias terminando. Não, se não for RPG, vai ter a lá Final Fantasy, que é enorme. Se for um jogo de ação, você esquece, você chora. Mas já um jogo, por exemplo, Grades 2, lá, Unisys 2, eu demorei quase um mês pra terminar o jogo. De tão dificultoso de dar o negócio. Então, assim, você fica jogando tanto aqui, aquele negócio vai te deixando tão viciado que você simplesmente não erra. Então é isso que acontece. E hoje em dia não tem muito isso. Você continua tudo infinito, é assim, jogue logo, termine logo e compre logo o outro. Kill it! Kill it! Eu passei por essa experiência jogando God of War 3. Eu passei quase durante um ano esperando a continuação do jogo, que é muito bonito, é um jogo muito convidativo. 2 dias eu terminei ele. Um jogo muito bom, realmente muito bom, muito legal, etc. Em 2 dias terminei ele e fui baixar na PSN o Pac-Man Championship, que é mais divertido. Você passa mais tempo, tem um fair play melhor. Fui jogar Pac-Man, que era mais divertido. Cara, na boa, eu sou desses remakes, eu só quero saber quando é que vão fazer um remake de River Raid. De River Raid, eu não sei. O Dexter vai ser difícil. Tá muito bom pra PS3. Ah, eu já vi esse. Dexter, inclusive, foi comentado no fanzine da MSX Force. Foi comentado dele. Do PSP. Qual? Dexter. Ah, o Dexter. Meu, excepcional. É o Dexter Nell, né? Que você tá falando. Isso, Dexter Nell. Isso aí. Muito, mas muito divertido. Muito bom. Ele realmente pegou um pouco do que a Game Arts fez no passado e conseguiu passar hoje para um negócio legal, né? Eu também gostei muito. Cortando um pouco o assunto, você tem 120 livros na sua coleção. Em
termos geográficos. Qual porcentagem japonesa, qual porcentagem origem americana, origem europeia? Olha, eu posso dizer que assim, 69% japonês, mais uns 25% americano e o restante de outros países. Realmente, assim, o japonês e o americano estão no topo. E muita perguntinha, a princípio você não contou os portáteis de coleção. Por quê? Algum motivo especial? Não, porque eu acho que o portátil no espaço é pequeno e eu não considero aquilo como uma coleção. Não tá pra mim dentro das coleções. Se eu for colocar os portáteis como coleção, vai passar de 200, entendeu? Mas, não sei, pra mim o portátil é legal, eu gosto, mas assim, não seria um foco, né, pra mim. Então, eu não considero aquilo como parte da minha coleção. Eu tenho porque eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito do Nintendo DS, do PSP, desses portáteis. Mas, assim, só por gostar mesmo. Mas aí vem uma pergunta mais interessante ainda. Você tem todos esses itens colecionáveis, tem algum específico que você não gostaria de colecionar ou não gosta de colecionar, ou tem até mesmo aquela famosa implicância pessoal, como por exemplo eu tenho com o meu velho TK2000? Mas de todos os aparelhos você tá falando ou só dos portáteis? Não, no geral, qualquer um aparelho, por exemplo, eu não sou fã do Sinclair, não vou colecionar Sinclair, não importa qual raridade ele seja, eu não meto a mão em um. Qual desses? Você teria um desses? Quem fala um pouquinho. Quem fala é o São João. João não tem Sinclair na coleção dele. Olha, na verdade, eu aprendi a gostar um pouquinho de cada coisa, de cada aparelho, exceto esse R-Zone, que consegue ser um lixo Zone, é a coisa mais desprezível da face da Terra, mas uma única consegue ser pior que ele, infelizmente eu tenho todos os jogos, é o Cougar Boy, que aquilo não existe, cara, é a coisa mais horrível. Você tem um Cougar Boy? Não tenho, mas eu conheço ele, um grande amigo. Não vai fazer falta nenhuma na tua negócio, que aquilo, cara, é o cocô do cavalo do bandido reciclado 3 vezes, cara. Eu nunca vi um negócio tão pouco, triste, horrível. Só pra você ter uma ideia, tem uma capa de videogame que eu esqueci como é que é o nome. Cara, se o cara me mostrasse aquela capa, assim, ó, tipo assim, vou lançar o produto, esse aqui é o jogo, essa aqui vai ser a capa. Eu juro pra você que eu chegar pro cara e falar assim, ó, passa lá no RH e pede tuas contas, vai. You are fired. A coisa é tão horrível, mas isso é tão mal feito que, sem brincadeira, se eu der um desenho pra minha filha de 6 anos fazer, ela faz melhor que aquilo. Eles ainda mostravam como um trabalho profissional. Aí, assim, eu não conheci esse aparelho, né? E o cara olhou pra mim e falou assim, como você é colecionador, eu vou te vender esse negócio com todos os jogos. Eu falei, nossa, quanto você vai querer? R$200. Eu pensei, nossa, que estranho, né? O cara tá vendendo tudo assim, R$200. Eu falei, pô, eu tô fazendo um bom negócio, um péssimo negócio, né? De qualquer forma, como colecionador, é coleção, né? Meu amigo, quando eu vi aquilo, eu percebi que R$200 é caro. Eu tinha que me pagar pra levar aquilo. Passou aquela sensação na cabeça. Acho que eu joguei dinheiro fora. Agora mais ou menos por aí. Se você pegar, olha, Abadia del Crime, que é um jogo difícil, que chega a ser meio chato por ser difícil, e até assim, dá uma coisa pobre assim, de gráfico, é só 2 cores, né? Mais ou menos que. Meu, Abadia del Crime, se você juntar, acho que são 72 jogos que ele pulgar por aí. Se você juntar tudo, cara, Abadia del Crime dá 10-0. Pô, imagina. Meu Deus! Imagina se você juntar com aquele remake que fizeram do Labadia del Crime lá pra MSX2. Aí vai dar de 1000-0. Com certeza, aí você foi até desonesto agora. Em falar em realidade, como eu disse, eu tinha um amigo em Saquarema, ele tinha uma boa coleção de videogames, tinha algumas coisas até bastante rarinhas. E um dos videogames mais divertidos que ele tinha lá, na minha opinião, pelo menos pelo estilo do videogame, foi um tal de Vectrex. E ele esse é muito bom esse Vectrex. Eu achei ele muito legal a concepção dele. E foi um dos na verdade, poligonais da história, né? Ele foi o primeiro aparelho. Você sabia que ele é um dos primeiros portáteis do mundo, né? Se checa aquilo pode ser chamado portátil, aquele trambolho. É um verdadeiro trambolho, né? Nós no podcast não definimos como esses videogames como portáteis. São transportáveis. Transportáveis ou, como mais comum a gente possa chamar, de arrastáveis. Gostei. Boa. Apareceu o Vectrex apareceu numa MSX Rio, acho que foi na de 2007, trazido pelo Alexandre Souza, popularmente conhecido como Tabajara. Um abraço pra quem fudeva safado, quando eu ouvi isso, se ele estiver ouvindo. E ele apareceu com o Vectrex lá, tava com um problema pra consertar, mas o Vectrex é curioso porque ele precisa de um monitor próprio dele, porque os gráficos são vetoriais. Oi, a Amstrad mandou lembrança, ou o Amstrad fez o Vectrex, é isso? Hey!
Ele é americano. Ele é americano. E o mais interessante é que pra ele fazer cores, os jogos vinham com máscaras de papel celofane pra você colar na frente do monitor. Então era muito interessante. Você jogar Polaris, por exemplo, o jogo Polaris vinha com uma máscara de papel celofane, que a parte de baixo era verde, a parte de cima era azul pra fazer o céu e o mar. Não era esse também que vinha com bloquinho? Bloquinho? Pra anotar os pontos. Putz. É sério, game. E veio com uma tabela com os inimigos, né? Um bloquinho e você anotava os pontos, porque ele tinha memória. Isso é o que? RPG clássico? Tira RPG para um pouco essa festa aí. Fazer uma pergunta séria pro Marcelo agora. Marcelo, se você tivesse que ir pra uma ilha deserta com um item da sua coleção. Um item não, bota 3. Tá, 3 itens da sua coleção. Quais seriam? Que pergunta difícil vocês fazem também. Pô, eu não tenho melhorzinha, não? Não, já tinha melhorzinha, mas aí você tem barrou, então. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Bom, vamos lá, vai. Eu levaria um MSX Turbo R, claro, óbvio. Eu levaria um PC Engine, qualquer um deles, todos eu gosto muito. Cara, eu levaria uma ilha deserta, não ia dar certo, porque não ia ter energia. Essa pergunta é ingrata por causa disso, né? Você pode dizer que levaria um gerador, né? Você pode dizer que levaria um gerador movido a força animal, por exemplo, botar os macaquinhos pra ficar rodando, correndo numa rodinha. Energia solar, gente. E aqui na meio solar. do lado da bandeira tem uma pedra falsa que você abre. Eu vou facilitar um pouquinho. Uma ilha deserta com energia solar. A ilha e já com uma TV de 49 polegadas. Também né, de andar por 49 polegadas, são só as de plasma e os videogames tinham que ficar tudo estourado. Mas enfim, uma ilha deserta com energia e com televisão, para o que você levar? Bom, MSX, PC Engine e o Xbox 360. Só dessa vez. Aí viemos nesse momento, o Sander protestando, manifestando seu desagravo a respeito do Xbox 360, mais 5 minutos. Agora já foi, perdeu. This really pisses me off. Pô, é que você tem o 3RL. Que isso? A ilha sem técnico e sem local pra comprar outro. Um 3RL na veia. Come get some. Olha só, maldade. Cheio de maldade no Ô, Sander, o máximo que vai acontecer é o Xbox ser banido na Xbox Live, mas é aquele negócio, né? Xbox banido, você vai comprar outro. Mas numa ilha deserta? Aí não vai não. Então, crianças, se vocês forem levar seu Xbox 360 para uma ilha deserta, garantam que vocês não vão ter o console banido, ok? Um recado do tio César. Você já foi pro exterior e já trouxe algum mico na bagagem? Olha, na verdade, quando eu viajo, eu vou pra passar mesmo. Não preciso ter ideia, nem videogame tô levando. Eu geralmente vou sem nada porque é quando eu quero ficar sem utilizar, eu quero aproveitar o passeio. Mas assim, os lugares que eu já fui pra bastante lugar da Europa, já fui pro Egito, já fui pro México, pros Estados Unidos. De todos esses lugares, por exemplo, os Estados Unidos é realmente o paraíso das compras, né? Nesse sentido. Mas assim, você só compra coisa moderna, você não acha nada antigo. Nada. Pra você ter uma ideia, pra ele, se você compra um jogo de DS do ano passado, já é antigo pra eles. Tem nada assim que é uma velharia. Há uma loja que eu fui que ela tinha coisas antigas que era a Flyers, né? Que era até bem legal, porque ela tem um tipo um disco voador na entrada dela. A coisa mais antiga que tinha lá era tipo Guitar Hero 2. Então, quer dizer, impossível você achar alguma coisa muito antiga lá. Só se tem algum lugar que eu desconheço plenamente que você possa comprar essas coisas, mas eu acho difícil. Pra isso aí, vale visitas periódicas ao eBay e a site de leilão. Uma coisa a te perguntar, falando nisso, vou dar o gancho. Como você tem feito pra procurar e pra encontrar? É fórum? É leilão online? Olha, hoje eu não procuro mais, né? Por causa do projeto e agora da associação IAS Games, eu tô dedicando 100% nela. Mas de 2 anos atrás, o que eu fazia era procurar em leilão como o eBay. E hoje, por exemplo, há uns 2 meses atrás, eu fui dar uma olhada no eBay só pra ver como é que tava, que fazia tempo que eu não via, está quase que inviável, porque muitos americanos que vendiam pro Brasil não vendem mais. Eu acho que eles passaram tanto por nós temos muitos problemas, alfândega, esse tipo de coisa, e os caras acho que acabaram desistindo de mudar pro Brasil. Posso ir aproveitando? Você tem contato com os colecionadores lá de
fora dos Estados Unidos, Europa? Tinha muitos. Tinha francês, tinha um americano, que eu me tactava bastante. Todos eles sumiram do mapa, porque eu também parei de colecionar e eles também não me mandaram mais e-mails, mas a maioria também parou. O colecionismo em si, pelo que eu tô percebendo, principalmente na área de games, ele tá realmente se aparecendo. São poucos os que gostam mesmo, assim, sabe, de colecionar, coisas assim. Então, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Qual é a leitura que você tem disso? Primeiro que os jogos hoje em dia não querem saber desses negócios. Coisa velha, quero lá saber. Então, assim, eles estão pensando mesmo nos modernos. Passa um ano, um PlayStation 3 no Xbox 360 pra ser molecada já é velho. Eles já querem coisa nova, mais moderna, mais legal. Então, é isso que tá acontecendo, assim. Eles estão se jogando muito rápido, porque também sai jogo muito rápido. Não sei se vocês lembram da época do MSX, pelo amor de Deus, que saía tanto jogo assim por mês. Você tem uma base de lançamento hoje de 5, 6 títulos por mês. Isso você não tinha. Você tinha uns negócios muito bons e só. Agora não, porque você tem várias produtoras no mundo inteiro. Então o que acontece? Eles não acompanham também essa velocidade toda de lançamento. A molecada só quer saber do novo e bom. Eu lembro até uma vez que o Hit Beat ele tinha colocado na lista que em 10 anos o MSX ia morrer, né? Eu posso citar que isso vai ser bem menos, porque as pessoas estão deixando de lado mesmo as coisas. O que acontece? Você não renova as coisas legais mesmo assim desse pessoal. Que nem eu tava tentando falar com o pessoal do Canal 3 para fazer do encontro do Canal 3, que é o encontro de colecionadores do Brasil, um encontro aberto. Porque se você mantenha esse encontro numa panelinha, a panelinha acaba e já era. Você não ecoou mais aquele som de colecionismo, de olha como é legal você jogar um joguinho com um gráfico tosco, mas foi aqui que nasceu essa febre de game e tal. O pessoal não tá nem aí não. Então se a gente não lutar mesmo pra manter essa memória viva, você esquece que isso vai morrer mesmo. Eu acho que 10 anos eu não sei, assim. Eu vou te falar pela lista de MSX, com base nas MSX. A lista de MSX está funcionando desde 1995. A gente já migrou 1, 2, 3, 4, 5 servidores. Estamos no quinto para hospedagem da lista. Já ficamos com a lista hospedada no exterior, já hospedamos. O maior período que a gente ficou foram 2 vezes que nós ficamos na Unesp, e recentemente, agora na virada para 2011, a gente saiu para. Fomos hospedados agora, estamos hospedados na Amplos, que é um provedor de hospedagem, qual uma das pessoas da lista, o Ricardo Vendramin, ele é sócio provedor e ele está hospedando a lista lá. E, claro, foi uma questão de avaliar tráfego e tudo. Eu acho que a coisa também que pergunta em termos de MSX, eu vou dizer baseado no que eu vejo. Eu vejo a coisa muito cíclica. Eu vejo muita gente que não falava na lista de discussão anos atrás, está falando, muitas pessoas novas chegando, mas muitos antigos estão mais se pronunciando devido a várias situações. Não vale aqui a gente ficar falando coisas que aconteceram, que a gente sabe, mas aí é uma coisa mais específica. Pra MSX Rio, passou uma sensação muito legal esse último encontro, que agora a gente resolveu fazer encontros menores, mas vários por ano, antes fez 3, que na última MSX Rio, eu confesso, eu saí de casa meio desanimado, com as coisas no carro, mas será que não vai? O João, por exemplo, estava trabalhando no dia, o Sandra estava enrolado com a festa de aniversário da Yasmin, filha dele, e tava lá, vai, não vai, às vezes vou. Mas foi legal que eu cheguei lá, encontrei gente que tava chegando no encontro pela primeira vez, apareceu um rapaz com o Sânio, um MSX2+, da Sânio, ele chegou lá e falou, o Daniel, chegou outras pessoas lá, comigo, o Roberto, e outros chegaram lá, olharam, opa, MSX, beleza, que ajuda, foram levando, chegou lá, a sala já tava aberta, resolvido. Os colecionadores estão envelhecendo, isso é fato, estão envelhecendo, não tá havendo renovação. Eu não acho que vai morrer em 10 anos, eu acho que vai demorar um pouco mais, mas acho que não tem muito. Há um tempo atrás, uma conversa no MSX, falaram, até quando a gente vai fazer encontro? Aí eu até falei disso, acho que até quando tiver gente disposta a fazer, tiver gente disposta a vir, entendeu? Até quando o dia que isso começar a ficar chato, começar a ficar cansativo, acho que não compensa mais. Mas aí eu acho que também tem a questão de que talvez entre aquela velha questão da memória do brasileiro, porque a gente mesmo várias vezes, várias notícias que a gente comenta aqui na computaria, 25 anos não sei o que, 30 anos, 35 anos, o pessoal faz uma festa, o pessoal tenta manter aquela memória viva, as pessoas, sei lá, tem lá o Vintage Computer Festival. O teu problema certamente não é apenas brasileiro, é mundial, não adianta. Tem um momento de que nós vamos sair desse planeta, a gente vai partir, sei lá, enfim, sei lá para onde a gente vai. E é importante manter a memória viva. E aí eu acho que também falta um pouco também dessa dificuldade crônica, cultural do brasileiro de manter a memória, de tal modo que a gente tem o que hoje para manter a memória da computação dos anos 80 no Brasil. Os eventos que a gente monta no Canal 3, MSX
aí Jaú, eventualmente de outras linhas, e temos outro computador. Hoje, numa conversa, o João tava falando, conversou com o pessoal de Apple II que tem interesse em fazer um encontro de Apple II no Rio de Janeiro. Tem pouquinha gente. Em São Paulo já está tendo 2 vezes por ano o encontro de Apple II, e eles querem fazer uma edição também no Rio. Eu acho engraçado é que a turma da Amiga que fazia evento quase casado com o do MSX, eles pararam. Teve um pequeno encontro do pessoal com comemoração aos 30 anos do ZX81, né? Agora em Belo Horizonte. A gente esqueceu de noticiar, mas depois o César tomou cuidado de colocar lá no show notes do episódio os links fotos do encontro. O pessoal tem um podcast que eu ouço também, é o Castalho Podcast. O pessoal do Castalho conversou com o Murilo Queiroz, falou que o pessoal desenvolveu aquele jogo Em Busca do Tesouro Perdido para ZX81, made in Brasil. Eu lembro desse jogo anunciado pela RGB Microsistemas. Então, eu acho que aí a gente acaba tendo um certo papel, o Reto Computaria e o outro, assim, de divulgar e trazer essas coisas, né? A gente tem tentado fazer e tem sido surpreendente. Há poucos a gente recebeu relatórios, a gente teve um episódio com quase 9.000 downloads. Talvez, quem sabe, por ocasião que vocês estão ouvindo esse episódio, a gente já tenha batido a casa dos 5 dígitos. Tenham batido mais de 10.000 downloads. É o que nós esperamos assim, com muita ansiedade. A gente começou a fazer o podcast meio que na base de uma coisa que a gente está envolvido, todos nós, né, Moacir? Todos nós gostamos de MSX, começando com MSX, né? O passado. Exatamente. Por isso que a gente se conhece, né? Eu acho que a gente não pode deixar mesmo essa questão morrer, né? Porque isso é história. A história, ela tem que ser dita, porque eu sempre digo assim, que qualquer coisa sem passado é qualquer coisa sem futuro, porque conforme a gente vai esquecendo do que se passou, de como surgiu, o que acontece? Vai virando tudo muito fútil, né? Não fica uma coisa palpável, legal, assim, a gente vai de a raiz da questão, né? E os jogos, essa indústria lucrativa foi pra MSX, foi pra Atari, foi pro Nintendinho, e ela só se tornou o que ela se tornou hoje, por quê? Porque nós que somos apaixonados por tecnologia, então nós não podemos deixar nossa paixão por tecnologia morrer. E infelizmente no Brasil nós temos esse problema. Por exemplo, vocês sabem que Roma vai abrir um museu de videogames esse ano? Não sabíamos dessa. Pois é, Roma vai abrir um museu de videogames, mas engloba tudo, engloba videogames também. Roma vai abrir, a França já tem um, a Alemanha tem outro, nos Estados Unidos tem um também, que também tem um que inclusive são separados, um que é só para videogame e um só para computação. Quer dizer, um nos Estados Unidos, que o já citado, o Ricardo Bittencourt, que é nosso ouvinte, ele comentou uma vez que é próximo ao empregador dele. Pra quem não sabe, ele é funcionário do Google, trabalha no Brasil, mas já teve a trabalho lá na sede do Google em Mountain View. Ele até uma vez comentou comigo e falou: se deixasse eu ir no museu todo dia, no museu da computação, eu ia lá todo dia ver. E lá tinha, inclusive, tinha MSX exposto nos Estados Unidos. Achei muito legal. Você, alguns conselhos para alguém que esteja começando a sua coleção agora. Quais conselhos você daria? Se chegasse alguém e diz, Moacir, eu tô querendo começar a minha coleção agora, qual conselho que você daria? Olha, se a pessoa mesmo tem interesse em fazer coleção, primeiramente ela tem que ter uma boa condição, porque não é barato. Um hobby que você se depara com coisa muito cara, de repente você pega um Atari Cosmos aí, $19.000, né? Isso é muito caro, isso quando aparece também, tem esse porém. Então assim, eu acho legal, se a pessoa gosta de alguma coisa, focar nela. Por exemplo, o Ravazzi, ele gosta muito de MSX, ele foca todo o colecionismo dele no MSX. Eu acho isso bacana também. Se ele quer fazer uma coleção genérica, assim, de tudo quanto é coisa de game, pro bolso que o negócio vai ter que buscar as coisas de fora, né? Porque no Brasil, como eu já disse, as condições são precárias, as pessoas não têm os negócios em boas condições, e quando tem também supervaloriza o item. Então assim, foca fora, em quem tem fora, tem muito vendedor ainda bom fora, principalmente os japoneses, né? Eles são muito suíços nesse sentido, e eles têm ótimos preços, e pau na máquina. E dá-lhe bem, dá-lhe Playaz, ainda tem algumas coisas antigas, mas são bem pouco, mas procura fora. Aí você acha. Ou se não, faz como eu citei o Ravazzi, focar num sistema específico que você goste muito e coleciona ele. Só para esclarecer para os nossos ouvintes que o Ravazzi, qual o Moacir se refere, é o Daniel Ravazzi, um amigo nosso, também colecionador. O foco dele é mais MSX, como o Moacir já disse. E é um abraço para o Ravazzi, que consegue, não sei como é que agora, mas ele consegue ter todos os MSX que já foram feitos no mundo. Ele consegue todos, acho que só não consegue os protótipos, mas tudo na coleção dele.
Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Cord, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INPA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a sessão de notícias do Retrocomputaria. Depois de um episódio bem bacana, né, Ricardo? Episódio muito bacana. Vocês estão ouvindo aí a entrevista que nós fizemos com o Moacir Alves, da AC Games e idealizador do projeto do Jogo Justo. E antes de tudo, colecionador e fudeba, né? Muito fudendo. Muito fudendo. Espero que vocês estejam gostando um bocado da entrevista. Foi bem divertida. Espero que vocês estejam se divertindo com o que ele está contando, as histórias. E vocês não virão mais ainda. E o Moacir é uma figuraça. Independente de tudo, já seria divertido por ser o Moacir. Exatamente. Mas enfim, rapaz, eu tava olhando aqui a nossa pauta, Ricardo. Tem a coisa, viu? Um bocado de notícia. Pois é, vamos começar por um boletimzinho de atualizações? Vamos. Obsonet e Denionet, né? Estão com views novas. Opa, isso é bom, hein? Isso é bom. Obsonet 1.2, Obsonet BIOS 1.2, Denionet Internet BIOS 1.5 e TCP/IP BIOS 0.5. O que, obviamente, nos leva mais uma vez a perguntar: Nestor Soriano dorme? Não, ele só aparece em foto fazendo vizinho da Vitória. E um parentezinho rápido: esperem novidades para um clone do Obsonet ou da Denionet no Brasil para breve. Só isso que eu tenho a dizer. Outro update para quem comprou cartão SD MMC para MSX do Sharksim, tem versão nova. Opa! Então, corrigem alguns bugzinhos chatos, de qualquer maneira vale a pena. Tinha um rapaz no Brasil que tava fazendo um clone, pegou o projeto e tava fazendo para vender. Anunciou na lista nacional de MSX, eu não sei como é que ficou. E pro pessoal de Commodore, tem update do 1541 Ultimate. O software foi terminado, foi declarado estável, na verdade, né, a versão 2.0. O USB agora está considerado estável, né, funciona estável, suporta USBs com diversos pins. Por exemplo, você pode usar o seletor de cartão com a 1541, tem suporte, um real-time clock. Opa, isso é legal, hein? E aí, em junho, ele começou a enviar as 1541 Ultimate 2 pro pessoal que comprou. E tem umas fotos bem bacanas. Aliás, isso aí, mais uma vez, vale dizer: João, se livra daquele 1541. Aliás, ele tecnicamente se livrou, né? Ele mandou 1541, os dois 1541 que ele tinha em casa foram cedidos ao Alexandre Souza, o Tabajara, que ficou de consertar pra ele. Eu falei pra ele: pega isso aí, transforma em calção de porta, em peso de papel e compra um 1541 Ultimate. Antes que eu me esqueça, o pessoal da Sunrise agora tá atualizando o site deles com uma certa frequência. Então, se você tiver interessado em comprar alguma coisa ou você tratar com eles, vale a pena ficar esperto, inclusive porque coisas como a interface do Compact Flash voltou. Até questão pra encomenda da Denionet, né? Tem, agora né, você pode encomendar com eles tranquilamente a Denionet. Assim, é bom que a Sunrise tenha voltado a atualizar a página deles, né? Eles têm muita coisa. Já que a gente falou em Commodore 64, vamos falar de SID? Vamos. Se você quiser tocar os seus pitunes no ônibus, ou na rua, ou no metrô, esse link vai interessar muito a você, que é um player SID. Né? Você pode até montar se você quiser. Um player SID portátil, que legal. Player SID portátil, gente. Sensacional. E aí, eu imagino que o pessoal que gosta de botar a mão na
reclamar, certamente vai querer fazer como o cara fez, então melhorar, etc e tal. Bacana, hein? Ele inclusive tá citando o High Voltage Seed Collection, e inclusive a gente não tinha comentado, mas a trilha sonora dos últimos episódios tem sido as 100 melhores músicas dessa coletânea de músicas do Commodore 64. Então, pra quem não percebeu, quem percebeu ou não, fique sabendo que as trilhas sonoras dos episódios 14 toda e do episódio 15 na sua maior parte são músicas dessa coletânea que ele sugere, a High Voltage Seed Collection. Mas a gente coloca diversos micros pra ver se alguém identificava. E se você prefere tocar o seu Seed no Commodore, o pessoal da Digital Audio Concepts tem uns produtos muito legais para, por exemplo, inserir um segundo board dentro do seu Commodore 64 ou Commodore 128, ou então um cartucho, se você por acaso não tiver espaço ou não quiser abrir, e outras coisas que fazem som do gênero, também incluindo cartucho para Commodore 64. Então é basicamente um cartucho para botar um segundo Seed. Ou então, se você for realmente corajoso, você pode abrir seu Commodore 64 e colocar no segundo Seed interno. Inclusive interno nem precisa soldar, gente. Olha que maravilha. Oh yeah. Pro pessoal mais hardcore, eles vão dizer que isso é pouco. Vão dizer, não tem solda, tem que ter esse cheiro de estanho. Tem gente que gosta, né? Enfim, um abraço para os nossos amigos cheiradores de estanho. Falar de evento de usuário agora. 39ª MSX Rio em Barcelona. Ai, caramba! Olha o que tem de foto e vídeo que o pessoal da MSX Org coletou. É bem bacana, é absolutamente impressionante o trabalho. Hoje em dia, na verdade, todo mundo tem o celular com câmera que filma, que manda pro YouTube, não sei o que lá, né? Então é muito mais fácil, né? Mas mesmo assim, cara, a gente tem 4 acervos de foto, 2 coletâneas de vídeo e 5 análises do encontro. Muito, fora um overview feito pelo Konamito. Tem muita coisa. Não tem como não ver como foi o encontro. Só não ver se realmente não quiser clicar no link. Mas os links são bacanas, vale a pena clicar. Próximo da nossa lista, pessoal da UOL Jogos. Lembrou dos 28 anos do MSX? Pois é, dia 27 de junho, para os usuários de MSX, é o dia do MSX, que foi o dia em 1983, quando o padrão foi oficialmente lançado. Tivemos uma matéria no UOL Jogos, assinada pelo Akira Suzuki, aliás, que já foi a encontro de usuários de MSX em Jaú, e é amigo do nosso entrevistado nesse episódio, amigo do Moacir. Pois é, eu sabia que esse nome não era estranho, mas a idade é uma merda. A idade é uma merda, gente, é impressionante. Pois é, ele teve lá em Jaú, conversou um pouco uma vez, assim, ele fez uma matéria muito simpática, tirando algumas coisas que são meio complexas, como categorizar, dizer que o MSX era um projeto da Microsoft, que não é exatamente verdade, mas sim que a Microsoft participou do projeto, tirando essas coisas, e a velha questão da sigla, o que quer dizer a sigla, porque alguns falam que é Microsoft Extended, tem gente que diz que sim, mas o Nishi diz que não. É o que a gente sempre diz, né? A pessoa na comunidade diz, MSX é MSX e pronto. Acabou. A matéria tá muito legal. E já que a matéria tem como lead origens clássicos da Konami como Metal Gear e paródias, tem não sei se é em tempo, tem no YouTube, um passeio pelo Metal Gear para MSX. O primeiro Metal Gear, o original, é o tipo de coisa que vale a pena você parar e ficar um tempo da sua vida vendo. Vale a pena. Aliás, de passagem, uma frustração que eu tenho, que eu não fechei o Metal Gear 1 de MSX. Eu me confesso a minha completa inabilidade como jogador. Eu peguei um roteiro e eu decidi fechar aquele jogo. Eu fui fazendo aos pouquinhos e fui virando. Chegou no final, tinha tão pouca energia que eu não consegui fazer a sequência nos pés do robô pra poder explodi-lo. Aquela sequência, aliás, são 16 bombas a serem colocadas nos pés do Metal Gear. Não é fácil. Baseado no tempo, hoje em dia eu tenho que me contentar vendo o vídeo. Pois é. Continuando no MSX, um abraço para Antoniucci, que debulhou, pelo menos em parte, o pinout do SCC+. Oi. Opa, bacana. Talvez assim o Márcio Lima, que ele é fissurado no SCC+, talvez o Márcio Lima com isso sossegue um pouco, né? Mas é o Márcio, né, gente? Foi nosso convidado aqui, mas não adianta, a gente vai ficar fazendo o tempo dele o resto da vida. De qualquer maneira é legal, porque tem umas diferenças importantes do SCC+, para SCC, pelo que eu tô entendendo. Eu sei que eu não tenho de cabeça os pinout do SCC, mas enfim. Se eu não me engano, a diferença é um canal a mais de som e uma flash.
a memória flash que é possível colocar, poder salvar a coisa, se eu não me engano é isso. QBix, vencedor do MSX Dev 2010, já está disponível para venda no MSX Cartridge Soft. Um amigo aí que quiser ter o QBix em cartucho. Pô, e o QBix é muito legal. Vamos ver quanto está o preço. 20 euros. Não tá tão ruim. Não. O jogo em cartucho, etc e tal. Não está caro 20 euros. Outros jogos do concurso MSX Dev também estão disponíveis de anos anteriores, como a versão do Operation Wolf, Monster Hunter, a Speed, o remake do Goonies, né? Do Goonies Are Good Enough também, que é muito bacana. Esse é um pouquinho mais caro, esse tá 35 euros. Tem a Mega ROM, né? Sim. Esse é mais de 60 euros. Aproveita aí pra quem estiver interessado. E o cartucho, como você sabe, é ainda o grande método para carregar jogos no seu MSX, que é rápido e etc e tal, vale a pena. E pra quem entende finlandês, coisa que não é o meu caso, muito menos o meu. parece que no programa de rádio da YLF finlandesa, Radiodifusor Público da Finlândia, comentaram 3 décadas de computadores pessoais e perguntaram a diferença entre MSX e Android. Who the hell are you? Eu também não entendi qual é a lógica. Realmente não tem muito... Alguém tá meio doida nessa história. Agora a gente vai dizer que não acabou, e que não só não acabou, como ainda tem mais coisa. Haja coração! Começando por mais um hackzinho para transformar um Apple II em um teclado USB. Não é o tipo de coisa que a gente aconselha, mas imagino que num estado que você tenha por exemplo, que esteja desenganado, mas que o teclado esteja funcionando, acho que vale a pena dar uma olhada. O pessoal que tiver um Apple II não esteja em funcionamento, podendo ser usado, não é o ideal, né? O ideal é que tivesse o Apple II funcionando e talvez usasse o PC para mexer com o Apple II, para fazer uso do Apple II. Aliás, já que a gente falou de USB, vou aproveitar e puxar outro link bem bacana sobre features que ficaram no meio do caminho nesses 30, 40 anos de evolução dos computadores. Por exemplo, o primeiro exemplo que o autor do texto coloca, ele coloca que em 2 editores que ele usava, o conhecido PC Write, para quem se lembra, você podia dividir a tela em quantos pedaços quisesse de texto, para você conseguir trabalhar. No padrão de mercado para editores de texto, Microsoft Word, você consegue dividir em 2, o que significa que é muito mais difícil você conseguir trabalhar com diversos pedaços ao mesmo tempo. Outros se perderam teclados que fazem clique, né? Por favor, IBM modelo D não morreu. Peraí, não morreu não, tem um aqui, ó, ouve só. Live from your grave. Que não morreu. Eu tenho uma Model M. Infelizmente são uma raridade esses teclados, mas esse aqui em particular é mais velho que a maioria dos meus alunos. Me custou bem mais barato do que poderia custar em outros lugares. Comprei numa sucata e vou dizer, tá demandando uma limpeza, mas funciona muito bem, até hoje. Eu suponho que vale a pena, particularmente para quem usa padrão de mercado, de educação pessoal, uma série de coisas ficaram pelo meio do caminho. É uma boa leitura, que aliás vai puxar outra leitura, uma pergunta de outro homem que não dorme, o Benji Edwards, do Vintage Computing Gaming e slideshows que a gente já comentou mais de uma vez, né, nessas sessões de notícias em outros episódios, que ele pergunta se você usa um micro clássico para trabalho, ainda hoje. Por exemplo, ele está dizendo claramente que não é o robista, é o cara que realmente trabalha com o micro clássico, faz trabalhos, sei lá, que sejam. Nos comentários tem a citação de gente usando, por exemplo, uma empresa usando nos Estados Unidos um Commodore 64 como na caixa registradora. Até há pouco tempo ele encontrou alguns outros equipamentos, por exemplo, usar um Psion Organizer 2 para fazer o controle do estoque de uma outra. É interessante, né? Existe alguns. Um dizendo que usava um Atari 130XE para escrever até 2001, que tem um computador polonês, o Odra 1305, fabricado em 1973, estava funcionando até 1º de maio de 2010. Ele era usado para controlar desde 1974, ele estava sendo usado para controlar conjunto de sinais de trânsito em ferrovias. Vale para vocês olharem os comentários, assim, gente comentando, estava usando profissionalmente, gente tendo emprego para essas máquinas, tá? Não como apenas os hobbyistas, os fãs que curtem, mas gente que estava usando porque era uma solução que estava funcionando, estava disponível, então vamos usar daí. Para que eu vou trocar se não está funcionando? E já que você falou em Psion, Ricardo, vou mandar aí mais um link para os fãs de Psion que tiverem 85 mil libras.
podem comprar um protótipo do que seria uma versão do Rivo. O Rivo foi o último que ele era da Psion, antes da Psion sair do mercado e se dedicar ao Epoch, depois virou Symbian. Era uma versão, além de monocromática, tinha Bluetooth. Isso em 2001. 85 mil libras, por um protótipo que, a rigor, se você conseguir fazer funcionar, né, agradeça aos céus. Né, vale pelo aviso. E já que a gente falou em Psion, vamos postar no Reino Unido, Ricardo? Vamos. Eu sei que nossos ouvintes gostam de mods, então vamos colocar um para eles. Um mod de um Acorn A7000+, para transformá-lo num portátil. Nossa, pô, ficou legal, hein? Ficou bonito. Ficou. Uma tela de 10,4 polegadas, 4 GB de memória flash, uma bateria que permite funcionamento, se divertir com risco OS por pelo menos 3 horas. Nossa, a gente tem 3 horas. Ficou bonito. Certamente. Ficou bem legal. Já que você tem que usar o mouse e o teclado em separado, mas nada é assim tão bizarro. Uma tela não é touch. Fica meio difícil de você usar, por exemplo, num trem ou num avião. Mas eu imagino que, por exemplo, para você carregar para um lugar e trabalhar ou programar alguma coisa do gênero, é um molde bem bacana. Sim, sim. Se você for no link que a gente vai mostrar, tem uma série de fotos do molde do A7000, inclusive com a mão dele, lutando, jogando Zul. E Lemmings, né? Lemmings também dá pra jogar? Ah, claro, né? É tipo, imagina você ter um ícone e não jogar Lemmings. Quase um pecado. Quase? É um pecado. Assim, o mais legal foi o trabalho do cara, ele tirar as fotos, mostrar como ele fez, teve que soldar alguns capacitores, etc, etc, etc. É um transportável, né? No sentido clássico da palavra. Mas ele só pesa 2,5 kg, né? Então assim, pode se classificar até como um portátil. Não é um arrastável como a gente falava. Mas realmente tem bastante foto, hein? Isso que ele não colocou todos. Ele colocou uma série de fotos no photobucket dele e é um tremendo trabalho. Tem que reconhecer. E já que a gente falou de Acorn, vamos falar de uma coisa que a gente gosta de falar. Eu pessoalmente gosto muito de falar nessa sessão de notícias, que é o Commodore 64X. Sim. Comparado com o Commodore original. Quando saiu o Commodore, a gente meio que fez meia culpa, que a gente não acreditava que ia sair, acabou saindo, e ficou bem legal. É verdade. Ficou um trabalho muito bacana. Eu acho que o Commodore USA merece mais um crédito de confiança, né, pelo trabalho que eles fizeram. O vídeo que vem junto mostra os dois lado a lado, mostra as diferenças de algumas teclas. Por exemplo, na lateral do Commodore 64 eram as teclas de função. No Commodore 64X são teclas de atalhos para tipo abrir e-mail, internet, coisas que são reprogramáveis. Mas você vê, se ao comparar os gabinetes, assim, nos mínimos detalhes eles são semelhantes. Puxa vida, muito legal. Eu acho que a gente já falou dele, mas vamos falar porque, né? Estão falando, vamos falar de novo. Se a gente falou, não, estão falando agora. Que é do Duadapt. O Duadapt é um computador de 8 bits totalmente homebrew. Nossa, homebrew mesmo, né? Homebrew mesmo. O gabinete dele. São 100 chips. Nenhum a mais, hein? A gente deixar bem claro. 100 chips e nenhum a mais. 100 chips e nenhum a mais. Cabos para todos os lados. Vai ver nas fotos, na lei de fotos dele, que a partir do link vocês vão conseguir ver. É quase um espaguete. Tem 64K de memória. Tem resolução de 240x200. O autor, Jack Eisenman, que é um estudante de segundo grau, o High School, ele escreveu o próprio sistema operacional e alguns jogos. Inclusive um clone que ele fez do Donkey Kong. Isso. É interessante no vídeo que ele não mostra só vídeo dele em funcionamento, mas mostra fotos e vai com legendas, vai explicando o que ele fez, o que ele desenvolveu. Então ele falou primeiro que foi o chip de vídeo, depois é o CPU. Você realmente vai ficar escandalizado com a quantidade de fio na placa, vão ficar desesperados, pode estar certo disso. No próprio link do projeto em si, ele inclusive faz a descrição da máquina. Ele tenta explicar que a máquina na realidade é um 64K de RAM, onde fica armazenado todo o código de máquina. A RAM propriamente dita são 256 bytes. Nossa. Tem 6K de VRAM. Então é bem legal, porque é sempre bacana ver que um moleque, igual tem seus 16 anos, 15 anos que seja, não lembro qual a idade do high school nos Estados Unidos, montou seu próprio computador. E é isso que de certa maneira mantém a nossa indústria, nossa no sentido de que a gente tem um certo carinho, né, a gente acompanha,
etc e tal, não no sentido que nós trabalhemos nela. O que mantém a indústria viva é esse tipo de trabalho do Jack Eisenman. Isso é bom pra mostrar também pra essa molecada aí que só sabe ficar na internet, acha que é hacker, fica no Orkut, no MSN e fica mandando vírus pros outros. Vai lá, faz o que o Jack Eisenman fez, vai lá. E para terminar, pelo menos da minha parte, eu achei no Boing Boing, que aliás é bem legal, eu particularmente gosto muito, um comercial de umas máquinas que quase não tinha visto ainda, que chama-se Byte Master, uma máquina de 78. E eram transportáveis também. É bem interessante o jeitão da máquina propriamente dito, parece muito com transportável, com cable e tal, mas claramente ainda está impregnada daquele tipo de linguagem dos anos 70, como se fala, linguagem como as coisas eram desenhadas. Sim, o design é bem anos 70 dado. Aparentemente foi um fracasso total de vendas, saía $1.995 o kit, né, no início, e demorava 60 dias para chegar em casa, que mesmo pro maravilhoso mundo da época era muita coisa. Com certeza. E aí eu deixo por Ricardo. Ricardo tem coisa para comentar também, né, Ricardo? Sim, tem duas coisas para comentar. A gente tinha falado do encontro de usuários de MSX em Barcelona, e agora no feriado de Corpus Christi, nos dias 23, 24 e 25 de junho, tivemos a MSX Rio, mais um encontro, foi muito divertido, muito bacana. É interessante que a gente fez um encontro quebrado, então a gente fez na quinta-feira, dia 23, e no dia 25, sábado, fizemos a segunda parte do encontro. Por que isso? Porque na sexta-feira normalmente é um dia mais vazio, e a gente entendeu que não seria muito bom fazer encontro também na sexta-feira lá no Sesc. Muita gente tem trabalho, está enforcado, mas outros não estão, e nós agendamos o segundo MSXen, ou o segundo encontro no Cafofo do Azama, né? Foi um encontro lá na casa do Azen, Ricardo Azen, da Tecnobyte. Tivemos nesse dia, foram 3 dias de muita fudebagem, muito MSX, algumas pessoas apareceram de volta no encontro que não vinham há muito tempo. Tivemos um vídeo, foi feito do encontro, é um videocast que foi realizado pelo pessoal do Cosmic Effect. Inclusive, vocês vão ter o desprazer de ver minha cara feia lá falando alguma coisa. A gente depois vai botar o link para vocês verem o vídeo. Foi bem legal. As fotos já estão lá no site do Grupo MSX Rio, .msxrio.com.br. O relato do evento já deve estar lá também, por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso. O próximo encontro será de apenas um dia, e será no dia 24 de setembro, sábado, no mesmo local, lá no Sesc do Engenho de Dentro, a Avenida Mário Cavalcante, 1661, no Engenho de Dentro, óbvio, fácil achar. O prédio de laranja, meio que em frente ao Engenhão, só que você tem a linha do trem no meio do caminho. Qualquer coisa, dá uma olhada lá no site. Então, foi bacana. Tem um vídeo também que eu fiz, que o Tabajara, o Alexandre Souza, o Tabajara, ganhou um Amiga 2000, que veio em 2.000 pedaços. Ele remontou a Amiga, a gente fez lá, a gente fez um vídeo dele botando a Amiga pra funcionar. Inclusive, após ligar no monitor, e cadê a mãozinha? E o Amiga apresentou a mãozinha. Então ele já tá reformando o micro, tá com a Amiga 2000, muito feliz. Tem um videozinho também que eu fiz e coloquei lá no ar. E além desse, esse aviso é um aviso nosso, né, César? Nós agora realizamos a nossa primeira TwitchCam. Nossa, pois é. A gente avisou pelo Twitter, assim, meio que em cima da hora. Meio não, né? Foi em cima da hora. Bem em cima da hora. Mas a gente fez uma gravação do episódio, que quem assistiu pela TwitchCam já sabe qual será. Esse episódio virá no futuro, por ocasião da visita à Prosível Cidade Maravilhosa. Então nós juntamos os 4 malucos e vamos gravar juntos. E fizemos uma TwitchCam. Tivemos pouca gente assistindo, mas a gente pretende agora, nós temos criado uma rotina de gravação e pretendemos ter outras TwitchCams em breve. Obviamente não com todos nós presentes, fisicamente falando, mas provavelmente com uma parte presente, a gente vai ver se a gente consegue fazer novamente. Foi uma experiência divertida, as pessoas verem como é que é uma gravação do Reto Computaria. Quem participou do TwitchCam, nosso muito obrigado, agradecemos. Pena que a gente não pôde ficar comentando junto, porque a câmera que nós usamos estava junto ao netbook, e o netbook estava a uma distância de um pouco mais de 2 metros da gente. E todos nós estávamos com algum equipamento no colo, consultando a pauta para poder fazer. Então vocês podem ver, quem pegar lá no TwitchCam, tem lá o vídeo. Tem gente com tablet, tem gente
gente com o notebook na mão, teve um momento, sai pra comer alguma coisa, volta. A gente pretende fazer isso outras vezes e fica o convite a vocês, nossos ouvintes, que assistam. O que você acha, César? Diz pro pessoal quando é que é quando a gente grava? Fala ou mantém o suspense? Bom, sei lá quando a gente vai gravar. A gente não sabe nem do que a gente vai gravar. É sério, isso não é suspense, não. A gente realmente não sabe o que a gente vai gravar. Acho que a gente pode dizer o seguinte, além do episódio que vocês estão ouvindo no momento, já temos mais 2 episódios gravados. Um outro que nós gravamos anteriormente e o que nós gravamos agora, que teve a TwitchCam. Agora, o próximo episódio, que será o episódio número 18, nós vamos gravar, a gente não precisa sentar e fazer uma discussão de pauta para ver qual que a gente vai gravar. Aliás, aceitamos sugestões. A gente pode fazer isso, abrir um espaço para sugestões. Então, você é o nosso ouvinte, você que gosta, que curte o Retrocomputaria, se diverte ouvindo a gente falando sobre um monte de coisas interessantes, falando bem ou falando mal, ou falando besteira, que seja, fica aí aberto a vocês. Sugiram, apresentem sugestões. O que vocês sugerem que a gente possa falar? Nós temos alguma pauta já mais ou menos montada, temos algumas coisas já previamente pensadas, mas a gente precisa de sugestões. Então sugiram. A melhor sugestão vai ser o assunto do episódio 18. Pronto, já tá lançado. Já tá lançado. Fiquem de olho no Twitter, porque nós deveremos fazer outros Twitchcams, devemos fazer outras transmissões e gostaríamos que vocês, todos os nossos ouvintes, ouvissem e assistissem e participem também, tá? Gostamos do negócio. Vamos fazer de novo. Assim que a gente puder, a gente faz mais uma. Opa! E com isso, a gente encerra essa sessão de notícias, né? E a gente volta a notícia no 16 e volta daqui a 2 semanas com a terceira? A terceira parte. A terceira parte da entrevista. E, enfim, tchau. Isso aí, pessoal. Até mais. Tchau. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast.